Eu vou falar agora com vocês sobre uma capacidade mental que ela é fundamental nos processos de superações. Em todas as histórias de superações, em todas as histórias de luta, em todas as histórias de vitória, em todas as histórias de conquistas, esta condição mental está presente. Porque os desafios da vida nos convida a todo tempo a sermos mais fortes, a superá-los. Mas para isso, nós precisamos da resiliência. Resiliência é uma capacidade mental da gente entrar numa situação como uma tempestade, sem que a gente se transforme, sem que a gente se dispersa, sem que a gente perca a nossa forma, que a gente venha se deformar, até a nível de caráter. É uma condição mental de confiança para que a gente possa passar por essa situação de tempestade, para que a gente possa superar os desafios que a vida a todo dia está nos empregando. Esta condição mental é sine qua non, é determinante para a gente poder sair das situações de maneira vitoriosa. É uma condição de suportar. Porque muitas vezes, nas situações de desafios, nas situações de tempestades, uma das principais coisas que vem na nossa mente é o desespero. A gente fica desesperado. Por que vem o desespero? O desespero vem por causa de uma percepção de que nós não vamos conseguir, de que nós não vamos ser capazes, que nós não vamos ser suficientes. Então, o desespero leva a gente a atitudes, muitas vezes, negativas. Até o desespero que leva a uma força maior, a situações mais enérgicas, que muitas vezes naquela situação não precisava de força, precisava de sensibilidade, precisava de talento, de uma forma mais sutil, de uma forma mais, sabe, sentir que, de repente, o barco está estável, mesmo diante de uma tempestade. Sim, mas é um feeling que a gente consegue desenvolver diante das tempestades. Da gente conseguir ver que o nosso barco, por mais que a coisa está turbulenta, as coisas estão caminhando. Nós estamos passando. Nós estamos, vem raios, vem tempestades, vem chuva, vem granizo, vem vento. O barco muitas vezes vira para cá, vira para lá, mas com essa capacidade que a gente adquire, sim, é como os navegadores, dessas coisas. Eles são assim tão hábeis para lidar com essas situações que eles não tenham intenção, não que eles não ficam apreensivos, não que eles acham que não. Eles conseguem colocar na prática capacitações, aprendizagens que a gente tem na vida, Porque a gente já passou por várias tempestades dessa na nossa vida. E a gente acabou vendo que em determinadas circunstâncias nós precisamos agir assim, em outras nós precisamos agir de uma forma mais enfática, de uma forma mais enérgica, outra a forma enérgica não dá certo, outra a gente tem que se calar. A gente tem que ficar quieto, a gente não tem que responder, a gente não tem que falar, a gente não tem que confrontar, a gente não tem que brigar. Mas para isso, a gente precisa ter essa capacidade de suportar, da gente ficar de diversas maneiras, até desconfigurado, descabelado, rasgados, machucados, mas com a consciência certa de que nós vamos passar por isso.
nós vamos passar por isso. E se o barco cair, nós temos ainda mais recursos ainda ali, mesmo ali, para desvirar aquela situação. Sim, mesmo em situações que muitas vezes as coisas desengrolam, mesmo em situações que as coisas viram de ponta cabeça, mesmo ali, essa capacidade, ela está ainda exigindo da gente. Mesmo que você acha que já perdeu, né? É tão bacana você ver nos esportes situações onde a pessoa está numa situação desclassificada até, ou num futebol que ela está perdendo de 2-0, 3-0, e ela consegue virar o jogo. Né? Consegue virar o jogo. Consegue, porque muitas vezes não é incapacidade, são forças do universo, forças do adversário, forças do outro, né? Que estão sendo até melhores e maiores do que a nossa. Mas se a gente não desistir, esta é a condição. Né? Se a gente não desistir, se a gente continuar lutando, se a gente continuar colocando aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece dessas situações adversas na nossa vida, daquilo que a gente sabe da gente, daquilo que a gente sabe que, tipo assim, é perigo da gente, às vezes, ter respostas inadequadas em função da nossa personalidade, porque às vezes diante de desafios mais difíceis, diante de situações que a gente vê a derrota de uma forma iminente, que não vai ter volta, muitas vezes a gente desiste. O contrário disso tudo é desistir. É desistir ou, de uma certa forma, reagir de forma imprudente, tempestuosa, né? Não resistir, estilhaçar-se. Estilhaçar quer dizer, com isso, quando você estilhaça, muitas vezes você cospe, você agride, você toma cartão amarelo, toma cartão vermelho, você sai do jogo. O importante é se manter no jogo, é não apelar, é não xingar o juiz, por mais vontade que você tenha do universo, ou do outro, ou das circunstâncias, é você poder manter um estado de equilíbrio, um estado mental de poder suportar. Né? Porque a resiliência é essa força invisível que nos possibilita ir à frente, ir adiante, persistir, manter, confiar, acreditar até o fim. Até o fim. É uma força invisível que está dentro da gente, que ela está dentro da gente. Alguns conseguem ter essa força mais desenvolvida, alguns são mais confiantes, alguns são mais peritos, alguns entram em situações dessas, ficam até peritos em trabalhar com situações adversas, porque conseguem lidar com tempestade, mas às vezes uma tempestade em alto mar é diferente de uma tempestade dentro de uma situação empresarial, dentro de uma situação de trânsito, dentro de uma cidade, não é dentro do mar. Então, as circunstâncias podem ser diferentes, mas a capacidade mental, essa força invisível, a gente tem que ter, a gente tem que acreditar. E o levantar-se de cada queda vai conseguir transformar, muitas vezes, até o impossível, né? Perdendo de 3-0, como uma perspectiva daquele momento. Naquele momento está 3-0 para o adversário, mas a gente pode virar o jogo. Se a gente vê aquilo não como um resultado final, mas como um resultado do momento, uma perspectiva agora. Né? Então a gente consegue, muitas vezes, quando a gente consegue levar isso adiante, a gente consegue transformar. Essa força que a gente não deve desistir nunca de desenvolver e de tê-la com a gente. E muitas vezes a vida nos convida a todo tempo a se adaptar com essa realidade. Né? Então, a condição de se adaptar, que é
ao contrário de negar a adaptação, não dou para isso, esse lugar não me pertence, eu vou embora, essa vida não é para mim. Né? Essa capacidade de se adaptar, sim, de se adaptar à realidade, que muitas vezes é hostil, é negativa, faz com que você aprenda com a experiência. Mesmo lá embaixo, mesmo nas dificuldades, mesmo sofrendo, nós temos essa capacidade para acordar de manhã cedo e dizer assim, pô, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, pode dar certo. E aí você tenta mais uma vez, e aí você consegue, muitas vezes, virar o jogo. É aí que a gente consegue dividir os vitoriosos dos fracassados. Mas, mais uma vez, está aqui a chave. Né? A chave está virando colar nesse processo de superações. Eu já comprei esse colar aqui porque eu falei, eu preciso colocar uma chave aqui para dar esse clique de que a gente pode virar a chave. Virar a chave nessas condições é acreditar na gente, é acreditar que é possível, de que a derrota não está, que o jogo não acabou, que a derrota não é condição ainda, é uma perspectiva, é um momento agora. Virar a chave, quer dizer, buscar dentro da gente condições para virar o jogo, para virar o jogo. E se a gente não conseguir virar o jogo, se a gente perder o jogo, a gente tem que entender que aquilo foi apenas mais um jogo, mais uma história. Que se a gente não foi vitorioso, a gente fez o melhor. E é legal essa sensação, né? Mesmo de que você não consiga vencer, que você consiga enxergar que as circunstâncias foi maior, que o adversário foi melhor, que naquela condição não dava para ganhar, que o perder ali foi menos traumático do que desistir. Desistir é a condição que nos leva para um lugar que não é tão bom, né? Porque ele vai enfraquecer a nossa autoestima, vai nos trazer temor, vai nos trazer medo, né? Que muitas vezes esse medo pode transformar em fobia, e aí faz com que a gente se afaste, né? ao menor destaque de desafio, vai fazer com que a gente fique medroso, que a gente fica frágil, que a gente fica fraco, que a gente venha se esconder, né, das dificuldades, dos desafios, e a gente aí vai dando um passo atrás, um passo atrás, um passo atrás, um passo atrás, e a realidade não muda, o mar não muda, o mar está ali, né? A condição está ali, e é para isso que a gente veio nesse mundo, para aprender a viver. Não tem outra volta, não tem outro caminho. Ou a gente aprende, ou a gente sucumbe. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Esse programa Superação é para dizer que nós temos condições de ter ações nobres, de ter ações cada vez melhor, que a gente pode melhorar a nossa expertise em lidar com situações específicas, que a gente pode se aparelhar, que a gente pode se prevenir, que a gente pode ter muitos recursos para a gente poder enfrentar a vida. Porque amanhã é um novo dia. E se a gente tiver a consciência tranquila de que a gente deu o melhor, de que a gente fez o possível, a gente vai acordar mais forte. Mesmo que a gente não venceu essa batalha, mesmo que o barco caiu, mesmo que o barco tombou, mas a gente sobreviveu. Essa é a condição, né? Da gente poder sobreviver e a cada dia a gente vai ficando mais forte. Confie nessa capacidade de resiliência que você tem dentro de você. Desenvolva ela.
né? Aprenda a ter flexibilidade mental, corporal, né? Comportamental, né? Pá, levou uma aqui, não é da outra face, mas é sair da situação, né? É aprender a sair de situações difíceis. É assim que a gente vai ficando cada vez melhor e a gente vai ficando cada vez mais perto do sucesso. As histórias dos vencedores, certamente eles vão contar histórias de resiliência que sabe, que parece que naquele momento ele estava quase morto e ele renasceu das cinzas, né? Essa é a capacidade de resiliência, da gente renascer das cinzas, renascer da situação mais deformada possível que a situação nos proporcionou, nos amassou, que as relações possam ter feito da gente, sabe, de gato a sapato e transformado a nossa vida ou as nossas situações momentâneas em queda. Mas se a gente tiver essa capacidade, a gente recupera, a gente volta para o jogo. E quando a gente aprende a jogar, a gente aprende a ganhar. Vamos para cima. Superações são ações nobres, eficazes e eficientes. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a colocar isso na sua vida, para a gente engrossar um pouco esse percentual de 3%, de 3% que tem isso extremamente desenvolvido, de 3% que são habilidosos nessa capacidade de poder se reinventar nas situações mais difíceis, de poder encontrar a luz em situações mais sombrias. Né? Acredite nisso. Acredite que você é capaz, para que você possa contar para nós amanhã mais e mais histórias de superações que você aprendeu com a gente, a partir dessa oportunidade que eu estou dando para você, no sentido de que você é capaz. Se você treinar em qualquer circunstância, você tem condições de se dar bem. Mesmo que você não seja um perito em diversas situações que a vida te coloca, se você tiver essa capacidade que, a princípio, ela te dá uma condição de calma, não se desespere, não desista, enfrenta, vamos lá, olha para cá, olha para lá, vê aqui, vê ali, vamos. É como ensinar a criança a andar de bicicleta. Né? Ela precisa se atrever àquilo. Logo ela vê que, é fácil. É fácil porque ela aprendeu. Então, você é capaz de aprender a andar de bicicleta. Você é capaz de surfar. Você é capaz de governar, de estar num barco desse. Basta não desistir. Basta ir para frente. Basta acreditar em si mesmo. Você é capaz.